Yahvé Irê, que ajeitou tudo tão encaixadinho que eu nem percebi. Yahvé Iré, me dá coisas que eu nem sabia que eu precisava. Yahvé Irê é o Deus que tudo vê e o melhor provê. A palavra Ra, da qual se deriva irei, significa ver. Nesse caso, ela é traduzida como prover. Uma vez que Deus vê o futuro, bem como o passado e o presente, ele pode antecipar e prover o necessário. Esse nome é usado pela primeira vez por Abraão, quando sobe no Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque, e é questionado pela ausência de um sacrifício animal. Abraão responde: Deus proverá um holocausto para si. E após ser impedido, chama aquele lugar de o Senhor proverá. Hoje o Monte Moriá ele é ocupado por um relicário muçulmano chamado Domo da Rocha, e Jesus, a quem João Batista chamou de Cordeiro de Deus, acredita-se ter sido crucificado a apenas 400 metros do Monte Moriá. Foi lá que o Yahvé Irê, o verdadeiro, proveu o sacrifício definitivo que nos colocaria em paz com ele. Hoje a gente está descobrindo um novo nome, que a Anne Spengler, no livro Orando com os Nomes de Deus, discute. E para Yahvé Irê, o Deus que providencia as coisas para nós, foi providenciado o Pedro e a Fernanda para estar aqui com a gente. Olá, Aí, gente, tudo bem? Ai, gracinha, clips. Mas eu já desdou clips porque vocês vão precisar falar hoje. Congela. A Anne Spengler ela já coloca algumas questões e eu vou falar a verdade. As questões que elas colocam já me deixam algumas dúvidas e já me questionei muito em relação a elas, né? O texto bíblico, para quem quiser ver, está lá em Gênesis 22, de 1 a 14. Abraão ele estava determinado a obedecer ao comando de sacrificar a Isaque. Por que você acha que quando perguntaram para ele para onde que eles estavam indo, ele respondeu que eles iriam sacrificar os dois subindo e depois os dois iriam voltar? Ele sabia que ele tinha que sacrificar Isaque, mas ele respondeu para o pessoal que os dois voltariam. Por que vocês acham que ele falaria isso? Parece meio contraditório. Ah, com certeza, né? Quando você começa a ler, você pensa assim: gente, como que Deus pede um sacrifício humano dessa estirpe para Abraão fazer, né? Então, assim, realmente já é chocante só pelo pedido de Deus, né? E a gente se coloca no lugar de Abraão, pensa, caminhando 3 dias, sabendo que lá na frente ele vai ter que matar Isaque, e que na hora de deixar os servos, né, ele realmente falou isso porque ele acreditou que de alguma maneira o poder de Deus ia se manifestar, mesmo que se fosse na ressurreição de Isaque. De alguma forma, Deus iria cumprir a promessa dele de tornar ele uma grande nação. Ele ia fazer isso acontecer. Então, acho que Abraão justamente é o pai da fé por ter passado nesse teste, vamos dizer assim, né? Porque ele confiava que, de alguma maneira, Isaque continuaria vivo, né? Então, acho que foi por isso, exatamente o que fala no texto de Hebreus, né? É interessante que a gente, geralmente, sempre que a gente está lendo a palavra, a gente tem a nossa visão primeiro, isso é normal, é óbvio. A gente começa aqueles questionamentos. Nossa, mas mandar matar o filho, surgem as dúvidas, né? Mas que tipo, as pessoas que não têm tanta intimidade, que tipo de Deus que é esse? Então, quando você começa a analisar já de outra perspectiva, que é a perspectiva correta, a perspectiva de Deus, você começa a entender melhor. É aquela visão, não existe o Deus do Velho Testamento, é o Deus que sempre foi e que sempre vai ser. Então, quando você para e pensa, não, por que Deus mandou Abraão fazer isso? Aí você começa a entender melhor que ele tinha um propósito e esse propósito foi cumprido. Abraão, ele deixou ser usado, ele tinha a fé, assim, Deus vai prover. Muitas vezes as pessoas pensam, o que Deus vai prover, né? Mas ele sabia que a vontade de Deus ia ser feita. Então, a fé dele tanto poderia ser de que ia aparecer um cordeiro, ou se não, se era para aquele sacrifício, o sacrifício tem um porquê, ele tinha que ser feito, que ele confiava totalmente na vontade de Deus. Em Hebreus fala que Abraão sabia que Deus ia resolver para ele, não tinha dúvida quando ele foi levar para o monte de sacrifício. A gente, lendo a história, tem essa dúvida, mas ele sabia, ele já tinha a fé para sacrificar o filho dele e ir até onde Deus mandasse. Seja a providência do que a gente acha que pode ser, seja aquele além, que foi o que foi feito. E Abraão foi lá e simplesmente obedeceu. Quando eu estava lendo o texto, eu fiquei me imaginando na situação, como todo mundo faria, né? Ficou se imaginando. E ele falou assim, não, olha, ele falou que ele vai voltar com o filho dele.
mas Deus tinha acabado de mandar ele matar o filho dele. É uma forma de ficar questionando, né, Deus. Só que não foi, porque na hora que ele foi lá para poder matar, ele nem hesitou, né? Como a Fernanda disse, uma das opções que deve ter passado na cabeça dele é que Deus vai ressuscitar o meu filho, porque Deus falou que através desse filho específico, ele faria a minha nação, né? Ele faria o povo dele se multiplicar através desse filho específico. Mas aí eu fiquei pensando, eu nesse tipo de situação, se eu me desse com esse tipo de contradição, eu daria esse argumento para Deus. Eu falaria, Deus, tem uma contradição aqui, você vai matar o filho que você disse que vai trazer, tipo assim, não pensando só no meu filho que eu amo demais, que você tá querendo que eu mate. Ok, uma tarefa difícil. Mas assim, pensa na sua promessa, sabe? Pensa no seu povo que tá aqui por vir. Pensa em tudo que você faria através desse filho. Deus, é contra o que você planejou, você tá entendendo? E aí Abraão abraçou essa incoerência e entendeu que algumas coisas não estão pra gente entender por completo. Deus, ele tem milhões de outras possibilidades. Eu aprendo demais em relação a isso. Se eu não conseguir achar uma saída, mas eu entendi que era propósito de Deus, Deus, ele pode fazer tão mais, existem tantas outras possibilidades que eu não consigo compreender, e aí é muito mais fácil você abraçar essa incoerência como ele fez, mas ao mesmo tempo falar que ele vai voltar com o filho. É uma analogia que a gente faz, que eu fiz assim quando eu tava vendo aquelas perguntas, né? Por que você vai matar meu filho? Aquele pensamento de Abraão, né, que a gente tem. Aí quando você falou, eu iria questionar Deus a incoerência, né? Eu acho que uma das respostas que Deus teria para Abraão é o seguinte: meu amigo, eu tô na eternidade, daqui a alguns anos eu vou ter que sacrificar meu filho por vocês todos. Eu sei o que eu tô te pedindo, cara, faz aí, entendeu? Eu acho que essa perspectiva maior, tanto é que fala, o Cordeiro de Deus é Cristo, Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo e pedindo. Não é à toa que ele chamou ele de Deus que providenciará, né? Que tem conhecimento do passado, presente e futuro. Eu achei interessante você falar essa questão da perspectiva, Dani, porque a gente é muito pequeno, a gente tem uma visão limitada das coisas. O que a gente tem que entender é que o significado do nome Yahvé-Irê é aquele que tudo vê. E ele enxerga todas as possibilidades, de todas as probabilidades do que tudo que a gente poderia fazer ou não fazer e o que a gente iria escolher. O que eu acho mais legal nessa história é de que Abraão passou por outras experiências, de que ele escolheu não confiar em Deus e se deu mal. E foram muitas, né? A gente vê ele entregando Sara 2 vezes para outros homens, né? E foi assim, desastre atrás de desastre, porque ele não confiou no Senhor. Exatamente, ele prejudicou a ele mesmo. Imagina Sara, a humilhação, prejudicou Sara e prejudicou todo mundo que estava ao redor, porque ele não confiou no Deus que tudo vê e que poderia prover uma saída para ele. Com Agar a mesma coisa, tantos problemas que teve com o nascimento de Ismael, né? E Abraão, mesmo assim, né, insistiu no erro e tentou dar aquele jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, de resolver, Deus não tá me dando um descendente, vou arrumar um aqui e vai tá tudo certo, né? Ele já tinha passado por testes antes que ele tinha falhado e nesse ele resolveu confiar plenamente em Deus, porque mexia com o próprio filho dele, então ele não podia fazer mais uma burrada, porque era o filho dele que estava em jogo, né? Então ele tinha que obedecer a Deus nessa perspectiva, né? E outra coisa também que eu acho legal essa provisão de Deus, desse poder dele de ser onisciente, onipresente, de enxergar o futuro, o presente e o passado. Eu acho bem legal utilizar a analogia do xadrez. Eu tava pesquisando na internet, porque eu assisti Gambito da Rainha ultimamente, estou empolgada por xadrez, como metade da população mundial, né? Mas assim, imagina, gente, os 10 primeiros movimentos do xadrez, existem 175 7 de probabilidades. Os 10 primeiros, só os 10 primeiros. Imagina um jogo completo, entendeu? Então, assim, imagina que Deus saiba todos os movimentos do xadrez de todas as pessoas, tipo assim, as jogadas e as decisões, as probabilidades de decisões de todas as pessoas. São muito mais de 175 7. São infinitas, porque as minhas escolhas podem ser infinitas de acordo com que eu mude, assim, 1 centímetro de decisão pra cá ou pra lá. Uma linguagem bem arquitetônica agora, né, Dani? O que a gente tem que entender é a magnitude
do poder da provisão de Deus, gente. Ele enxerga tudo, ele enxerga todas as probabilidades e as possibilidades. E é por isso que ele enxerga qual que é o caminho melhor. É essa a visão que a gente tem que ter, de ter a segurança de entregar as nossas vidas na mão dele, porque ele vai saber qual que vai ser a jogada melhor pra gente. É simplesmente isso. Tem um outro conceito sobre o Deus que é atemporal, né? Que diz que ele só não vê o passado, presente e futuro. Ele está vivendo todos esses tempos ao mesmo tempo. Porque ele não tem linha temporal, né? Para ele não tem. Então ele está vivendo todos esses tempos ao mesmo tempo. Então no momento que ele estava mandando Abraão matar o próprio filho, ele também já estava vivendo o momento que ele estava mandando o holocausto e também estava vivendo o momento que Jesus estava morrendo. Então ele viveu todos esses tempos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí se você vê, não é tão difícil para esse Deus, né, pedir coisas difíceis para nós, porque ele já está vivendo todos esses momentos ao mesmo tempo. Só basta a gente confiar nele. Exatamente. E isso também deixa claro para mim que Deus, quando ele pede essas coisas, ele é muito certo nisso. Ele tem um objetivo muito claro. É tudo muito bem calculado. Existe algum propósito. E aí, no caso aqui, foi um teste. Por que vocês acham que Deus testa as pessoas? Eu acho que Deus conhece profundamente cada coração. Então, o teste, ele tem assim, basicamente duas vertentes. Ou ele vai te mostrar que você consegue fazer determinadas coisas quando você confia nele, coisas que você nem imaginava serem capazes. Ou o contrário, quando você tá naquela de achar que você consegue fazer as coisas sem a permissão de Deus, fazer do seu jeito. Então ele vai lá e te fala assim, você tá vendo aí? Não é por aí. Quando você falha no teste é isso. Deus te coloca no teste, você falha e você, tá vendo? Você precisa fazer o que eu quero. Essa aí eu não consegui imaginar outra perspectiva. Eu fiquei só na minha aqui, humana, bem falha, mas eu acredito que seja isso. É um amor de Deus mostrando pra gente. Eu acho que muitas das vezes a gente tem uma perspectiva um pouco errada sobre os testes, né, das nossas vidas. Porque muitas das vezes é uma coisa boa, que a gente tem que entender que teste e prova normalmente é para nos gerar ensinamento, né? A gente faz prova na escola, ou fez prova na escola, justamente para poder aprender, né? É um ensinamento de Deus o que ele quer passar para nossa vida, né? Assim, a gente pode ter um pouco de achar que, nossa, que crueldade, por que Deus fez um teste desse com Abraão, né? Por que ele iria fazer Abraão passar por uma coisa dessa? Mas, na verdade, por mais doloroso e complicado que sejam os testes que nós temos que passar, isso é justamente para trazer perseverança, para trazer ensinamento, para trazer crescimento e sempre lembrar a gente de que a gente é ínfimo, a gente é humano. Quem tem a melhor decisão e a melhor escolha sempre vai ser o Deus que tudo vê. Tanto é que fala no livro de Tiago, no primeiro capítulo, fala que a gente tem que alegrar com as provações e com os testes que nos são dados, né? Porque esse enfrentamento gera perseverança e isso vai gerar um crescimento para nós muito, muito gratificante, né? E aí, dentro dos ensinamentos de Abraão, será que a gente consegue tirar o quê? Abraão, ele cresceu espiritualmente em que sentido? Eu acho que o conceito de fé ficou mais forte aí. Eu acho que essa questão para ele também, né, lá no momento que ele viveu e para a gente hoje, mas às vezes até imagina, né, a cena, ele sofrendo lá, subindo o monte lá, Deus proverá, meu Deus, o que eu vou fazer? Deus proverá. Ou não, ele já estava assim, Deus proverá, eu tô tranquilo, vai chegar lá na hora de sacrificar, vou fazer o que Deus está mandando. Isso é uma fé, você vê isso no seu dia a dia, quando você faz coisas difíceis, quando você já passou por outras experiências, quando você aprende o que é viver em fé, você fazer uma coisa sem nenhum indício de que pode dar certo, você encontra o que você acha que vai dar certo, e depois você reconhece, eu não sabia de nada mesmo, mais uma vez. O Deus provedor, ele vai prover. A fé depende de você acreditar ou não. Sim, eu acho que além de ter, vamos dizer assim, lapidado ainda mais essa fé de Abraão, né, de ter crescido grandemente espiritualmente falando, eu acho que esse exemplo que ele dá de obedecer a Deus, por mais que a perspectiva tenha sido, assim, terrível, né, de matar o próprio filho, eu acho que esse ato, ele conduz para as futuras gerações de Israel de que viria um Salvador, né? Então, esse ato de Deus pedir esse teste também foi um símbolo enorme
da promessa de Deus, de que ele iria vir mandar o Salvador através de um cordeiro. E é interessante também que ele mostra para Abraão de que ele iria salvar a humanidade. O sacrifício não era de Abraão, o sacrifício seria através da vinda de Jesus Cristo. Além do ensinamento para a vida de Abraão, foi um ensinamento para a humanidade inteira, para todas as gerações de Israel e a nossa também, né? Desde a saída do Éden, ele tá falando, eu vou mandar alguém para retornar o que era a nossa conexão que foi perdida com o pecado, né? Eu acho que esse teste de Abraão foi, além de ter lapidado a fé dele, foi um simbologismo, assim, maravilhoso, lindo, e é muito forte, gente. Olha essa cena, para pensar. É assim, é de chorar mesmo. Eu acho que nenhum de nós três temos filhos aqui, então a gente não tem noção da magnitude da dor que Abraão poderia sentir. Mas, assim, pega uma criança mais próxima e tenta se colocar no lugar de você ter que matar sei lá, seu sobrinho, seu primo, seu cachorro. Você entra em pânico. Realmente é muito forte você estudar isso, né? Eu vejo que, tipo assim, testes, eles trazem ensinamentos pra gente. E eu queria chegar nesse ponto que a Fernanda Quinan falou. Deus, ele é tão certo nos testes que dá pra gente, que a experiência do processo todo, ela é diferente, por exemplo, de uma tentação. Quando você é tentado e você consegue passar por essa tentação, né? Você também ganha algum conhecimento, você também aprende alguma coisa. Só que a tentação não provém de Deus, né? A tentação provém do diabo. Deus, ele vai prover pra gente, que se a gente estiver com ele, a Fernanda sussurrou aqui, mas assim, provém do nosso pecado mesmo. A origem mesmo é o nosso pecado. Deus, ele, diferente da tentação, ele pega o teste e ele abrange isso para que a experiência toda, ela não sirva só de ensinamento pra gente, mas ela sirva também de testemunho de alguma forma. No momento de tentação, você dá glórias ao quê? A fuga que Deus te deu, né? Então, você passou pela tentação, você venceu a tentação, você não vai dar glórias à tentação. Mas no teste, não. No teste, quando Deus ele providenciou esse teste para Abraão, você dá glórias à experiência total que Deus te colocou. Nossa, Deus, ele me colocou nesse tipo de situação, e agora esse tipo de situação, ele está servindo de lição para mim, serviu de lição para os meus servos, serviu de lição para Isaac, serviu de lição para todas as nações que estão seguindo, e deu uma compreensão total do plano de Deus que vem através da provisão dele. É exatamente isso mesmo, Dani. Abraão, então, ele consegue passar por essa, ele obedece. E aí, no texto da Anne Spangler, ela coloca uma relação entre obediência e providência de Deus. E a gente vê isso muito no nosso mundo. A gente associa muito a providência de Deus, as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus na nossa vida, a uma pessoa santa que obedece. Por que Deus só provê para quem obedece a Ele? Por que fica parecendo isso aqui? Eu acho que Deus não provê só para quem obedece. Ela coloca essa pergunta lá, né? Mas eu acho que não. Tanto é que a gente já falou sobre isso, providência, mais que a gente precisa e tudo mais. Não. A pergunta seria, será que Deus provê para quem obedece mais? Também não sei. Eu acho que certos fatos nos levam a perceber melhor a providência divina. Do tipo, quando a gente entende que ele realmente cuida de nós, porque se você acha que ele não cuida, que seu Deus só criou o universo, está lá só esperando, que aqueles que acreditam assim, né? Aí não tem o que falar. Mas eu acho que não, que ele age diretamente no nosso dia. Muitas vezes a gente desobedece, mesmo assim ele provém, mas eu acho que você buscar entender melhor a vontade de Deus te leva para um caminho de mais bênçãos. Aí você percebe melhor o que Deus já tem feito por você e você tem mais condições de desfrutar tudo isso que Deus faz por você. Então eu acho que o caminho de buscar obediência é buscar essa conformidade do que Deus quer para você. Aí vem os testes, tudo isso meio que faz um sentido, todo esse processo que Deus fez com Abraão. Essa história toda, onde que ela acabou, né? Todas as nações, tudo mais. Então, esse processo eu entendo que é perceber a vontade de Deus, como ela vem agindo desde sempre. Quando a gente não entende isso, a gente tem uma perspectiva errada, acaba não entendendo certas coisas. Eu acho, assim, que a gente tem que, nesse sentido, assim, de que por que só Deus provê para quem obedece a Ele, né? Eu realmente não concordo com isso. Eu acho que
que Deus provê também para quem, tanto de gente no mundo, e igual a Dani falou, tem muita gente, tá todo mundo vivo aí pela misericórdia de Deus, né? Então, que se fosse pela desobediência, tava todo mundo caído no chão morto. Deus tem misericórdia e a gente tem que parar de ver também da nossa cultura, de enxergar Deus como se fosse um caixa automático. De que, eu estou obedecendo e vou ganhar tantas bênçãos no final do mês com um cashback de tantos %. A gente precisa parar de enxergar isso como teoria da prosperidade, assim, querendo ou não. Isso não é desse jeito. Esse mês eu tô com saldo, eu posso cometer uns pecados aqui. Vou pecar tantos assim, porque, né, eu obedeci ali, vou pegar de lá. Eu acho que não é por essa forma, a gente obedece por amor a Deus, né? E a gente sabe que por mais que seja difícil, porque a obediência é difícil, é muito difícil. A gente sabe que isso vai trazer lá na frente alegrias duradouras, né? Então, assim, a gente obedece por amor a Deus e sabe que a longo prazo isso vai trazer um cashback. Vamos dizer assim, quando for a nova Jerusalém celestial, que nós vamos ter essas alegrias e tipo assim, colher os frutos da obediência, né? É claro que Deus abençoa a gente pontualmente por obediência no agora, é óbvio que sim, mas nem sempre vai ser dessa maneira, e não quer dizer que quem desobedece também não vai ser abençoado. Tudo tem um propósito. Se Deus está fazendo passar por provação, é para ensinamento, para melhoria, para perseverança nossa, né? Para crescimento da nossa fé, para a gente ser testemunho na vida de outras pessoas, né? Para que elas possam ver através dos nossos testes também o amor de Deus, ou o milagre que Ele pode fazer nas nossas vidas, né? O Deus que tudo provê, Ele vai prover o melhor para você, e você tem que acreditar e confiar nele. E sabe o que eu acho legal? Quando a gente fala de Deus Providência, principalmente nesse texto de Gênesis, que a gente até discutiu e falou bastante, né? O tanto que foi difícil para Abraão passar por esses 3 dias achando que ele ia ter que matar o próprio filho. A providência de Deus de trazer um holocausto na hora do sacrifício, ela só foi possível porque ele obedeceu, né? Durante todo esse processo, não deve ter sido maravilhoso, igual a gente falou. Então, a providência divina, às vezes, vai vir num momento de obediência sua, na qual você não vai passar por uma experiência tão positiva a olho nu, entende? Sim, então, se você está achando que a providência divina é só a bênção no sentido maravilhoso da palavra, aqui também foi uma bênção, só que não no sentido utópico da palavra. Não foi fácil, não foi no sentido utópico da palavra mesmo. Quando a gente pensa nas bênçãos de vida, a gente pensa numa vida muito tranquila, muito de boa, muito maravilhosa, assim, né? As bênçãos de Deus. Mas as bênçãos de Deus, elas também ocorrem nesse momento, em que você percebe que um holocausto precisa ser dado, e naquele momento ele não deu o filho dele, mas ele estava dando a geração dele, né? A geração de Isaac lá para frente ia sair Jesus. Então, Jesus foi dado, aquilo lá simbolizou que seria então daquela família que ia nascer o verdadeiro holocausto. Então, se você tá querendo, assim, o cashback, às vezes seu cashback não vai ser muito bonito. Tem certeza que você quer pensar assim? Fica a dica, sabe? Daqui a pouco Deus te manda matar seu filho e você não vai poder questionar. Exatamente, Dani. Não vai não, gente, fica tranquilo, tá? Nem tente usar essa desculpa no tribunal. Mas isso aí que você falou, da experiência, né, do sabor amargo. Às vezes a pessoa entende, não, eu tenho que vou sacrificar isso e aquilo. Elas não percebem que é Deus que te pede um sacrifício. É Deus que vai chegar para você e falar assim, sacrifica isso aqui para mim. Porque eu tô aqui de boa, não, eu vou sacrificar aqui minha maratona de Gambito da Rainha e tal, porque, né... Mas não é assim. O sacrifício vem de Deus. Ele sabe exatamente o que é difícil para você que tá. Não que é difícil, que ele quer te tirar uma coisa. Ele sabe o que tá te afastando dele. Então eu vejo dessa forma. Nesse sentido, eu vejo que Abraão ele podia facilmente idolatrar o filho dele. Fazer igual. Ele já tinha um outro filho que não era o da promessa. Ele já tentou um jeito fora da vontade de Deus, né? Não, mas eu imagino que ele podia ter feito igual, ele até tinha, né, um filho favorito, mas não foi igual o Jacó no exagero de José e depois de Benjamim. Ele não era tão mimoso assim, mas Abraão podia facilmente fazer isso.
idolatrar o próprio filho, achando que dali ia sair as bênçãos de todas as nações. E naquele momento que ele teve que entregar para Deus, ele teve que de novo reconhecer de quem era aquele filho, que não era dele, não devia adorar ele, né? Ele poderia ter vacilado na fé e entendido a vontade de Deus de uma forma errada. Ele pensou assim, não, Deus não ia mandar fazer isso. Mas ele não se entregou totalmente. Não teria, né? Ele se entregou, ele entendeu a vontade de Deus. Ele foi o pai da fé. É isso aí, gente. Então, hoje a gente aprendeu sobre a providência divina na sua vida. Amém? Tomara que tenha. Vai ter, né? Você está vivo, existem providências sendo tomadas nesse sentido. Tenho certeza, para que você esteja vivo, existem providências sendo tomadas. Mas o desafio aqui, então, é entender onde que Deus quer providenciar na sua vida através da obediência. Quais são os desafios que Ele tem colocado? Às vezes não vão ser testes, às vezes vão ser só a forma como você vive a vida mesmo. Onde Deus pode prover para a sua vida. Coloque isso em oração, coloque isso no sentido de qual é a sua responsabilidade, onde você precisa crescer espiritualmente, que Deus vai te revelar, e isso também é uma providência dele, a revelação. Pedro, Fernanda, muito obrigada por compartilharem com a gente aqui o que vocês aprenderam. Obrigada, gente, foi muito bom estar com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.